Olá e bem-vindos ao nosso canal. Já olharam para as estatísticas europeias e se questionaram porque é que os portugueses, em média, figuram entre as populações de menor estatura? Será apenas genética? O que comíamos? Qual era a altura dos lusitanos, dos celtas, dos suevos ou dos mouros que nos deram origem? E como é que a nossa altura evoluiu desde a fundação de Portugal até hoje? A resposta a estas perguntas é uma viagem pela nossa história, biologia e cultura. Neste vídeo, faremos a análise mais profunda de sempre sobre a estatura dos portugueses, desconstruindo mitos e apresentando factos científicos e históricos. Vamos perceber que a nossa altura conta a história do nosso país. O vosso apoio é fundamental para continuarmos a criar conteúdo assim. A nossa meta dos 30 mil subscritos antes do final do ano está ao nosso alcance, mas precisamos da vossa ajuda. Se este tema vos interessa, por favor, deem gosto, subscrevam o canal e tornem-se membros do canal. Antes de tudo, é crucial perceber que a altura de uma população não é determinada por um único fator, mas sim por uma complexa interação entre genética e ambiente. A genética define o nosso potencial de altura máxima. Pensa-se que mais de 12 mil variantes genéticas comuns influenciam a estatura, cada uma com um pequeno contributo. Estas variantes regulam tudo, desde as placas de crescimento ósseo até à produção hormonal. O ambiente, no entanto, determina se atingimos esse potencial. Os fatores ambientais mais importantes são a nutrição, especialmente durante a infância e a adolescência, a saúde geral e as condições socioeconómicas. O crescimento é um processo biologicamente caro. O corpo humano prioriza a sobrevivência. Só quando as necessidades energéticas e de saúde básicas estão satisfeitas é que os recursos são alocados para o crescimento em altura. Assim, a estatura média de um povo é um barómetro direto do seu histórico nutricional e sanitário. Para perceber a nossa base genética, temos de recuar milhares de anos. Os primeiros caçadores-recoletores da Europa eram relativamente altos. A transição para a agricultura levou a uma diminuição da estatura em toda a Europa. A dieta tornou-se menos variada e a maior densidade populacional aumentou a prevalência de doenças. Os povos ibéricos pré-romanos, como os lusitanos e outros celtiberos, eram robustos, mas de estatura moderada, com uma média masculina estimada entre 1,60 m e 1,65 m. Os povos celtas, especialmente os de origem centro-europeia que também se fixaram na península, eram frequentemente descritos por fontes romanas como sendo mais altos que os mediterrânicos, um facto que a arqueologia tende a confirmar, embora a sua estatura média fosse variável. O legado genético dos povos das estepes, como os Yamnaias, que migraram para a Europa há milhares de anos, é crucial. Eles trouxeram consigo marcadores genéticos associados a uma maior estatura, incluindo uma alta prevalência do haplogrupo R1b, hoje dominante em Portugal e na Europa Ocidental. Contudo, este potencial genético para a altura foi modelado pela mistura com as populações neolíticas mediterrânicas já existentes, que eram mais baixas e adaptadas a uma dieta agrícola. A chegada dos romanos não alterou significativamente a estatura média. Sendo um povo mediterrâneo, tinham uma altura semelhante. A sua principal influência foi dietética, massificando o consumo da tríade mediterrânica, pão, vinho e azeite. Para a plebe, isto significava uma dieta pesadamente baseada em cereais, com baixo teor proteico, o que limitava o crescimento e mantinha a estatura média em valores modestos, perpetuando o padrão da Idade do Ferro. A verdadeira mudança no potencial genético veio com a chegada dos povos germânicos e sármatas a partir do século V. Estudos de necrópolis da época mostram que povos como os suevos, os vândalos e os visigodos, de origem germânica, bem como os alanos, de origem sármata, das estepes, eram, em média, significativamente mais altos. Os homens destes grupos mediam frequentemente acima de 1,70 m, um valor impressionante para a época. Ao estabelecerem-se como uma elite militar, introduziram uma nova carga de genes de altura. No entanto, a sua contribuição foi mais acentuada no norte da península, onde se fixaram em maior número, e diluiu-se progressivamente para sul, limitando o seu impacto na média geral da população. A chegada dos mouros, povos do norte de África, no século VIII, trouxe uma nova camada genética, principalmente a sul do Tejo.
Estes povos berberes e árabes tinham uma estatura tipicamente mediterrânica, mais baixa que a dos visigodos. No que diz respeito às populações judaicas e sefarditas, não existe evidência científica que aponte para uma estatura distinta da dos seus vizinhos cristãos ou muçulmanos. Vivendo integrados nas mesmas regiões e sujeitos às mesmas condições ambientais, a sua altura média refletiria da população local, variando conforme a dieta e a saúde da comunidade em que se inseriam. Durante a Idade Média, as condições de vida eram duras para todos. Análises a esqueletos do período do Condado Portucalense indicam que a altura média masculina raramente ultrapassava 1,65 m, com as mulheres a serem, em média, 10 a 12 cm mais baixas. A dieta medieval do povo português era a principal causa desta limitação. Baseava-se em pão de centeio ou milho, sopas de couve e nabo e cebola. O consumo de proteína animal era escasso e esporádico, muitas vezes limitado a porco salgado, sardinha ou bacalhau seco. Esta carência crónica de proteínas, vitaminas e minerais durante os anos de crescimento impedia que o potencial genético, qualquer que fosse, se expressasse plenamente na população. Durante a época dos descobrimentos, o Império Global não se traduziu numa melhoria da altura para a maioria. Este período coincidiu com a pequena idade do gelo, uma fase de arrefecimento climático que levou a colheitas mais fracas e a fomes recorrentes. O enorme esforço humano exigido pela expansão marítima, com milhares de homens no mar e em guerras, impunha um stress fisiológico adicional que, combinado com a dieta pobre, mantinha a estatura estagnada. Do século XVII ao início do século XX, Portugal enfrentou dificuldades, guerras, instabilidade e um desenvolvimento económico lento. Os registros das inspeções militares do século XIX mostram que a altura média dos recrutas portugueses rondava 1,64 m a 1,66 m, das mais baixas da Europa. A isto somava-se a alta incidência de doenças como a tuberculose e o raquitismo, que não só matavam, mas também deixavam sequelas no crescimento dos sobreviventes. A grande mudança ocorreu na segunda metade do século XX, acelerando após 1974. A democratização e o desenvolvimento trouxeram uma revolução nutricional e sanitária. A criação do Serviço Nacional de Saúde, o saneamento básico, a vacinação e os programas de alimentação escolar foram cruciais. Pela primeira vez, o acesso a uma dieta rica em proteínas e a cuidados de saúde infantis permitiu que as novas gerações começassem a atingir o seu potencial genético. O salto na altura foi notável, mas Portugal continua na metade inferior da tabela europeia. Atualmente, a altura média de um homem português ronda 1,74 m e a de uma mulher 1,62 m. Para colocar estes valores em perspectiva, vamos compará-los com outros países de forma descritiva. No contexto europeu, os Países Baixos destacam-se com uma das médias masculinas mais altas do mundo, aproximadamente 1,84 m. No continente americano, a média masculina nos Estados Unidos é de cerca de 1,77 m, enquanto no Brasil é de 1,73 m. Em comparação, nações africanas como a Nigéria e asiáticas como o Japão apresentam médias masculinas a rondar 1,72 m, valores próximos da média portuguesa. No que diz respeito à estatura feminina, a média portuguesa de 1,62 m é novamente superada pela dos Países Baixos, onde as mulheres medem, em média, 1,70 m. Nos Estados Unidos, a média feminina é de cerca de 1,63 m, muito próxima da portuguesa. No Brasil, a altura média das mulheres é de 1,61 m. Já na Nigéria e no Japão, as médias femininas são de aproximadamente 1,60 m e 1,50 m e 8 m, respectivamente. Esta diferença global deve-se ao facto de os países do norte da Europa terem alcançado condições de vida e nutrição ideais por um período mais longo, permitindo a expressão do seu potencial genético ao longo de várias gerações, enquanto Portugal apenas iniciou este processo de forma consistente há cerca de 50 anos. Do ponto de vista científico, a estatura está sujeita a regras de adaptação ambiental. A regra de Bergman postula que em climas frios, os corpos tendem a ser maiores e mais volumosos para conservar calor, enquanto a regra de Allen sugere que em climas quentes, os membros são mais longos para dissipar calor. A estatura mediterrânica representa um equilíbrio adaptativo a um clima temperado, favorecendo a eficiência termorreguladora.
Além disso, estudos estatísticos mostram correlações entre altura e saúde. Pessoas mais baixas tendem a ter maior longevidade e menor risco de certos cancros. Isto pode dever-se a um menor número total de células no corpo, o que reduz a probabilidade de mutações, e a níveis mais baixos da hormona de crescimento IGF-1 na idade adulta, que tem sido associada à proliferação celular. Portanto, a menor estatura não é uma desvantagem biológica inerente. A tendência de crescimento em Portugal continua, um fenómeno conhecido como tendência secular de crescimento. No entanto, este ritmo está a abrandar, o que sugere que estamos a aproximar-nos do nosso plato genético. O potencial máximo português, sob condições ideais mantidas por gerações, provavelmente estabilizará alguns centímetros acima da média atual, solidificando a nossa posição como um povo de estatura intermédia, um reflexo direto da nossa herança genética e histórica única. A ciência da epigenética também oferece uma explicação. A desnutrição crónica ao longo de gerações pode criar marcadores epigenéticos que não alteram o ADN, mas influenciam a expressão dos genes ligados ao crescimento. São necessárias várias gerações de nutrição e saúde ótimas para que estes marcadores sejam limpos e o potencial genético máximo da população possa ser totalmente expresso. Concluímos assim a nossa viagem pela história da altura dos portugueses. Vimos que a nossa estatura atual não é um destino genético fixo, mas sim o resultado de uma história complexa. Herdamos genes de povos altos do norte e de povos mais baixos do sul, mas foram os séculos de dificuldades que mais moldaram a nossa média. O crescimento impressionante das últimas gerações é a prova de que, quando as condições melhoram, o nosso potencial revela-se. A nossa altura conta uma história de resiliência e de progresso. Obrigado por nos acompanharem. O vosso apoio é o que nos permite continuar. A meta dos 30.000 subscritos antes do final do ano é um sonho que podemos realizar juntos. Se gostaram deste vídeo e querem apoiar o nosso trabalho, por favor, subscrevam o canal, partilhem e deixem o vosso gosto e tornem-se membros do canal. Até à próxima!